Declaro aberta esta audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, Minoria e Igualdade Racial com o tema A importância da audiodescrição na inclusão social de pessoas com deficiência visual e a instituição do dia 13 de dezembro como Dia Nacional do Audiodescritor e do Consultor de Audiodescrição. Esse evento decorre da aprovação do requerimento número 3/2025, de minha autoria, deputado Ottoni de Paula. Eu farei uma breve audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão que estejam nos assistindo. Peço que os demais integrantes da mesa façam o mesmo antes de iniciarem as suas falas. Eu sou do sexo masculino, tenho a pele parda, cabelos crespos, estou vestindo um terno, também com uma gravata, e estou sentado à mesa de frente de vocês, na posição central da mesa para presidir esta nossa audiência pública. Lembro que esse plenário está equipado com tecnologias que conferem acessibilidade, tais como aro magnético, Bluetooth e sistema FM para usuários de aparelhos auditivos. Além disso, contamos com serviços de intérprete de Libras. Informo que este evento está sendo transmitido via internet e o vídeo pode ser acessado pela página da comissão, no site da Câmara dos Deputados e pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube. É importante ressaltar que, a partir da página da comissão, todos os cidadãos podem participar de debates interativos online em todos os eventos da nossa comissão, enviando perguntas que, ao final, serão submetidas à mesa para a manifestação dos nossos convidados. Nessa reunião, teremos participações presenciais e somente participações presenciais. O registro de presença dos parlamentares se dará de forma presencial no posto de registro biométrico deste auditório. Os parlamentares que fizerem uso da palavra terão a sua presença registrada, mesmo que por teleconferência. Esclareço que o tempo concedido aos expositores será o tempo de 7 minutos. Após a fala dos expositores, abriremos a palavra aos deputados por ordem de inscrição por 3 minutos. Em primeiro lugar, eu quero, dentro desta minha fala inicial, dizer que é uma honra estar recebendo todas as senhoras e todos os senhores aqui nesta nossa audiência pública. Eu tenho a honra de ser autor deste projeto de lei da audiodescrição e que também institui o Dia Nacional do Audiodescritor e do Consultor de Audiodescrição. Eu tenho certeza de que esse projeto, ele, além de ser um projeto meritório, ele é um projeto também que estabelece uma justiça social a partir do momento que ele não apenas contempla o direito social de pessoas com baixa visão ou pessoas cegas de estarem em arenas esportivas, tendo os mesmos direitos que aqueles que não possuem nenhum tipo de problema visual, de participarem e de conviverem naquele ambiente esportivo de forma socialmente como outros estão ali participando. E nós estabelecemos também uma justiça, porque instituir o dia 13 de dezembro como Dia Nacional do Audiodescritor e do Consultor de Audiodescrição é, sem dúvida alguma, valorizar esse extraordinário profissional que consegue, através das suas palavras,
transformar imagem em palavras e que consegue fazer com que a nossa mente ela possa visualizar aquilo que os nossos olhos não podem contemplar. Esse projeto de lei nasceu através de uma experiência que eu tive no meu glorioso Maracanã, na minha gloriosa cidade do Rio de Janeiro. Eu que sou um flamenguista desde o ventre da minha mãe, nasci rubro-negro e entendo que aqueles que não são porque, na verdade, queriam ser, mas não tiveram esta oportunidade. Brincadeiras à parte, eu estava no Maracanã quando, de repente, eu presenciei no Maracanã, e por isso é que esse projeto de lei nasceu, eu presenciei um pai ao lado de um filho que tinha deficiência visual, e ele não conseguia ver o campo. E o pai estava narrando para ele o que estava acontecendo ali no campo. Mas o que mais me encantou foi que toda a minha alegria aquele menino estava tendo, apesar de não estar vendo nada. Quando eu vibrava, ele vibrava também. Quando ele se alegrava, quando eu me alegrava, ele se alegrava também. Tamanha era a capacidade do pai de audiodescrever o que estava acontecendo em campo, inclusive de passar a emoção. Para quem ainda não entende o que é esse projeto, é só lembrar dos nossos locutores de rádio, não é? E que muitas vezes, mesmo a gente ouvindo rádio e não podendo ver a televisão, a gente vibrava, embora não sendo deficiente visual, né? Não tendo nenhuma deficiência, mas naquele momento você não tinha a imagem do campo, a imagem da quadra, mas aquele locutor fazia esse papel que o audiodescritor faz para as pessoas com deficiência visual. Portanto, é uma honra muito grande recebê-los aqui. Eu vou chamar os nossos convidados para a composição da mesa e logo depois eu vou usar das minhas prerrogativas enquanto presidente desta sessão e desta nossa audiência pública para inverter aqui um pouco, porque após a fala dos nossos convidados, nós sempre abrimos a fala após a mesa para os nossos parlamentares. Mas nós vamos inverter, eu vou pedir para que os nossos convidados componham a mesa e logo depois eu vou convidar para a sua fala o nobre deputado pastor Marcos Feliciano. O Marco, ele é deputado por 3 mandatos aqui nesta casa, chegou antes de mim, aliás, foi uma inspiração para que eu chegasse até aqui, para que eu entrasse também na vida pública, né, na vida política, e como eu sei que ele tem tantos outros afazeres ainda hoje é um dia de muitas comissões aqui funcionando, então nós já vamos logo ouvi-lo e aí liberá-lo para as suas atividades parlamentares, ok? Então, antes de ouvir o nobre deputado Marco Feliciano, eu convido para compor a mesa para os debates, primeiro a senhora Ana Paula Castro, professora e audiodescritora. Convido também o senhor Fernando Alves, ele é consultor de audiodescrição. Direto do Rio de Janeiro, convido a senhora Adriana Malta, ela é audiodescritora. Senhor Fernando Rodrigues, consultor de audiodescrição. E, por fim, a senhora Gabriela Oliveira Passos, professora e audiodescritora. Esperar todos
comporem aqui a mesa. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Lembrando só para que fique claro, lembrado pelo doutor Ezequias, que é meu assessor, de que esta audiência pública ela é necessária porque a partir dela se gera o projeto de lei, não é, que nós estamos aqui hoje versando. Conforme eu disse, nesse momento nós teremos a honra de estarmos ouvindo as considerações nessa nossa audiência pública do nobre deputado pastor Marcos Feliciano, que é membro da nossa Comissão de Direitos Humanos, Minoria e Igualdade Racial. Marco já presidiu essa comissão, em um dos seus momentos mais ícones dessa comissão, e nesse momento ele nos dá a honra da sua presença, e eu quero passar a palavra para o nobre deputado que abrilhanta esta nossa audiência pública de hoje. Com a palavra o nobre deputado Marco Feliciano. Senhor presidente, deputado Otônio de Paula, em seu nome eu cumprimento a todos que estão aqui nessa mesa, e eu acho que eu também tenho que me desenhar aqui, né? Isso. Sou um homem caucasiano, estou usando um terno cinza como de Vossa Excelência, uma gravata, meu cabelo eu não sei mais como é que é, porque era de um jeito, mas eu dei uma relaxadinha nele, então ele ficou um pouquinho mais leve, né? Pois bem, parabéns pela iniciativa dessa audiência pública, parabéns a todos os brasileiros que estão nos acompanhando aqui. Em outro tempo, quando eu fui presidente dessa comissão, nós tivemos uma audiência pública para tratar sobre as dificuldades, né, que as pessoas com deficiência audiovisual têm. E uma das coisas mais interessantes que foi falado aqui, uma reclamação pelas pessoas, era a dificuldade deles assimilarem o dinheiro brasileiro. E na época foi até proposto, né, que nas notas do dinheiro do real, cada nota com cada valor tivesse ali uma inscrição para que as pessoas com problemas visuais pudessem saber que notas eram, porque alguns falavam que quando iam fazer negócios, eles acabavam sendo manipulados ou enganados por pessoas. Então, eu achei muito interessante quando Vossa Excelência propôs essa audiência pública. Eu falei, eu quero ir lá para aprender, ouvir as demandas e me colocar à disposição como um guerreiro, como um defensor, porque eu acho que aqui, de fato, está a pauta do que é direitos humanos de verdade. Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns a todos que compõem a mesa e a todos os brasileiros que estão nos assistindo. Vou ficar aqui por um tempo, tem uma reunião às 11 horas, mas por um breve espaço de tempo acho que vou aprender bastante. Muito obrigado, Excelência. Seja muito bem-vindo, deputado Marco Feliciano. Que bom que Vossa Excelência está aqui e que bom que Vossa Excelência também vai se dispor desses rápidos minutos para poder ouvir os nossos amigos que hoje que foram convidados para compor a mesa de debate. Nós vamos, então, como bons cavalheiros que somos, Fernando, nós vamos ouvi-las primeiro, não é? Até porque onde está uma mulher, o homem fica em segundo lugar. Então, nós vamos começar com a senhora Ana Paula Castro, professora e audiodescritora. Vossa Senhoria dispõe do tempo de 7 minutos para a sua exposição. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula, como já foi dito, sou uma mulher branca, tenho estatura de 1,60 m, cabelos lisos, escuros na altura do ombro. E é muito importante a gente estar aqui nesse momento hoje para falar sobre um assunto tão importante e tão presente em nossas vidas. Por quê? Como o deputado disse muito bem, a audiodescrição, ela consiste exatamente em transformar imagens em palavras. Então, qual é a nossa tarefa enquanto audiodescritores? É a gente construir uma narrativa daquilo que é visual.
Então, muitas vezes, o que a gente tem? Cada pessoa tem uma forma de perceber o mundo. Algumas pessoas percebem mais pelo sentido da audição, outras pelo sentido da visão, outras pelo sentido, pela percepção tátil. Mas, muitas vezes, nós somos privados de um desses sentidos, né? Então, qual é a nossa tarefa enquanto audiodescritores? A gente trabalha com o que a gente chama de inserção nas janelas. Quando a gente tem uma janela entre um diálogo e outro, a gente vai inserir ali uma narrativa. Algumas vezes essa narrativa é poética, algumas vezes essa narrativa é um pouco mais sucinta, algumas vezes essa narrativa é mais técnica, mas a gente vai estar quebrando ali uma barreira que existe naquele momento, e a gente vai estar ali, na realidade, formando conhecimento. Quando a gente faz a audiodescrição de uma cena, de uma imagem, o que a gente está fazendo? A gente está construindo conhecimento. A gente está passando esse conhecimento, essa percepção de mundo a outra pessoa que naquele momento não está podendo utilizar daquele sentido para essa percepção. Então, a tarefa do audiodescritor, ela é muito importante nesse sentido, para a gente transpor essas barreiras que existem, né, e a gente poder construir esse conhecimento. Por quê? Porque a cultura ela deve ser acessível a todos. E o que a gente precisa, muitas vezes, é formar plateia. Nós precisamos trazer a plateia para todos os eventos, seja uma palestra, seja uma exposição, seja um filme. Nós temos que formar a plateia. E para formar essa plateia, a gente precisa exatamente que isso seja acessível de todas as formas, seja com a janela de Libras, seja com a legenda, né, descritiva, e tão importante quanto a audiodescrição, para que a gente possa construir essa sensação, esse conhecimento para todas as pessoas. Querida Ana, as suas palavras, elas põem muito claro para nós qual é o papel do audiodescritor, e nós queremos te agradecer por esta exposição preliminar que esclarece para quem nem conhecia o que era a audiodescrição e nem conhecia esse profissional também que é o audiodescritor, não é? Eu citei logo no início de que concomitantemente com esse nosso projeto para que nós tenhamos esse reconhecimento do dia 13 de dezembro como dia de vocês, né? Nós estamos tramitando também esse projeto de lei nosso, não é de nossa autoria, para que nas arenas esportivas nós tenhamos a obrigatoriedade da presença do audiodescritor, não é? Já até me perguntaram qual era o impacto econômico negativo que isso poderia ter. E eu disse, não, nenhum impacto econômico negativo. Por quê? Porque muito pelo contrário, é positivo. Porque a partir do momento de que um pai, uma mãe, um chefe de família, ele sabe que o filho que tem esta possível deficiência, ele pode estar indo a uma arena com toda a família, que ele vai se sentir, não é, presente, participante, como todos os outros membros da família, na verdade, você vai aumentar ainda mais a participação de mais pessoas que talvez não iriam porque o filho não ia ver, que não iriam porque o pai não ia poder participar, mas que agora, porque tem a audiodescrição, não é, todos poderão ir como família e participar daquele ambiente democrático, socialmente falando. Então, parabéns, Ana Paula. Obrigada. Para a sua fala, eu quero convidar também a minha querida Adriana Malta. Ela é audiodescritora e Vossa Senhoria tem um tempo de 7 minutos para a sua consideração, querida Malta, Adriana Malta. Muito obrigada, Vossa Excelência. Cumprimento a todos dessa mesa. Muito bom dia a você também que nos ouve. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham online. Eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos trançados na altura dos ombros,
Uso um macacão branco e uma chemise marrom e dourada. E estou sentada à direita do deputado Antônio de Paula. É uma alegria imensa estar aqui hoje. Eu sou audiodescritora, comunicadora e CEO da Associação Mulheres de Start, uma rede que promove o senso de pertencimento de mulheres e famílias por meio do acolhimento da cultura, do lazer e, principalmente, através da acessibilidade. Receber o convite da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e Igualdade Racial desta casa para falar sobre audiodescrição não é só uma honra, mas uma responsabilidade. Porque a audiodescrição é, acima de tudo, direito. É o recurso que transforma imagens em palavras, como bem disse a nossa colega, que narra aos olhos que não conseguem ver, para que pessoas cegas ou com baixa visão possam acessar espetáculos, filmes, exposições, conteúdos educativos, informativos, publicitários, entre tantos outros. Mas é importante lembrar também que a audiodescrição não atende apenas pessoas com deficiência visual, ela também beneficia pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, também idosos com baixa visão, crianças em fase de alfabetização e até pessoas em multitarefas que precisam ouvir para compreender o que não podem entender naquele momento. Ou seja, a audiodescrição não é um recurso para poucos, ela amplia o mundo para muitas realidades. E quem faz esse trabalho com responsabilidade, com sensibilidade técnica? Somos nós, audiodescritores e consultores de audiodescrição. Profissionais que estudam, pesquisam, se atualizam, escutam e criam com ética, cuidado e compromisso. Na Associação Mulheres de Start, nós temos uma comissão de acessibilidade liderada pela Ingrid, assessorada por mais 6 mulheres incríveis, Jaqueline, Bárbara das Dores, Nauana, Vanusa e Ana, que já tomará a palavra e também falará aqui para nós. Porque entendemos que não há pertencimento sem participação real de todos. Então, queremos mais do que a presença simbólica, queremos que todos e todas compreendam o que está acontecendo. E a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, é clara: toda pessoa tem direito ao acesso à informação, cultura, à comunicação e à educação de forma acessível. E reconhecimento não é só aplauso, é investimento. E quando se investe em acessibilidade, se investe em cidadania, respeito e democracia. Uma vez eu ouvi de uma mulher cega, ela disse: hoje eu vi a peça com vocês. Hoje eu existi na plateia. Outra vez, um pai cego de uma bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que sempre acompanhou a apresentação das filhas desde pequena, ele chorando me disse: eu me arrepiei ao te ouvir dizer que a minha filha está acessando o palco. Bem, para encerrar, passo agora a palavra para uma profissional que é referência nacional na acessibilidade e parceira de muitas jornadas que tem percorrido ao longo dos últimos anos. Por favor, Ana Mota. Obrigada, Adriana Malta. Eu sou uma mulher branca, olhos castanhos, eu tenho 1,70 m, cabelos loiros, lisos, na altura dos ombros. Uso blusa bege com estampa de cavalos e saia longa. Eu também sou audiodescritora, consultora de audiodescrição e sou da Audub, uma instituição que existe há uma década. E compromisso e excelência. A audiodescrição exige formação técnica, sensibilidade, narrativa, consciência social e uma escuta muito apurada. E, sim, uma profissão com várias camadas e que merece ser respeitada como tal. Defendemos que a audiodescrição seja prevista e orçada desde o início dos projetos culturais, educativos e comunicacionais, tanto os públicos quanto os privados, não como uma opção, não como um bônus, mas como parte de um projeto, assim como luz, som, cenário, figurino e estruturas gerais que recebem seus cachês.
Por isso, pedimos o apoio desta Casa para a criação do Dia Nacional do Audiodescritor e do Consultor da Audiodescrição no dia 13 de dezembro. Esse dia será mais do que uma data comemorativa, será um marco de reconhecimento público da importância desses profissionais e da acessibilidade como um direito inegociável. Sabe o que é tão mais bonito? É que a nossa atuação representa o poder feminino dentro da pauta da acessibilidade. São mulheres como nós, eu, Adriana Malta e todas essas mulheres que estão aí, que compartilham o poder da fala nessa audiência, representando tantas milhares de vozes que ecoam no nosso coração, que com sensibilidade e força conduzimos as mudanças necessárias em um setor ainda muito, muito, muito carente de representatividade e de valorização. Nós, que com coragem colocamos o direcionamento feminino na construção de um país mais acessível e inclusivo para todos. Que esse espaço de escuta se transforme em políticas públicas, em fomento, em leis, em ações concretas. Muito obrigada. Parabéns pelas falas da nossa querida Adriana Malta e Ana Mota. Ana Mota, nós estamos aqui aprendendo bastante. Com a palavra agora a senhora Gabriela Oliveira Passos, professora e audiodescritora. Vossa Excelência tem 7 minutos para a sua fala. Aqui estava dizendo que a senhora ia falar online, que bom que está presencial aqui. Olá, bom dia. Obrigada a todos. Eu sou Gabriela, sou uma mulher branca, tenho 1,70 m, tenho os cabelos escuros, eles estão presos num coque. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a audiodescrição, mas também falar sobre a evidência, né, desse trabalho. Como bem disseram todas as minhas colegas aqui, eu não vou me repetir nessa questão, mas é de fundamental importância que se tenha um olhar para essa profissão e para esse trabalho. A audiodescrição é uma ferramenta extremamente importante e que não atende apenas ao deficiente visual, como bem disse a Adriana, atende a um grupo muito maior e que é, hoje, invisível ainda, né, no nosso mundo. E que a gente precisa dar evidência para essas pessoas porque elas também têm voz, elas também têm direitos. Então, é importante que a gente ressalte isso sempre e que essa casa esteja preocupada com essa questão, esteja trazendo hoje aqui, né, uma proposta de uma data para a gente comemorar, ou seja, reconhecimento da profissão. Isso é extremamente importante. Então, a gente fica realmente feliz e existe agora uma questão profissional, né? Com isso, a gente pode ver que existe uma questão profissional, que não é para ser qualquer pessoa que vai fazer um trabalho desse. Como bem disse a Ana, é uma coisa que a gente tem que ter estudo, técnica. Existe um passo a passo para a gente chegar onde a gente está hoje. E que não seja simplesmente pegar uma pessoa qualquer e que faça esse papel. Que seja realmente um trabalho valorizado e reconhecido por todos. Né? Porque não é só porque a gente está falando em português que todo mundo vai me entender. Nem sempre eu vou me fazer clara quando eu estou traduzindo uma imagem para uma pessoa. E isso é de fundamental importância que todos saibam. Então, eu vou deixar aqui agora um pouco do tempo para que outros também possam falar. Muito obrigada. Obrigado, senhora Gabriela Oliveira Passos. Deputado Eli de Barros, que está aqui nos visitando nessa manhã, dando o ar da sua presença, nosso grande líder. Eli, Vossa Excelência tem a palavra. Ótimo, Eli Borges. Eu chamei de Eli Barros, lembrei do Eli Barros lá do estado do Paraná. Ótimo. Bom dia a todos, eu cumprimento o presidente Marcos Feliciano e o pastor Antônio de Paula, também deputado, que deu uma rápida saída e está retornando, e o parabenizo por esta audiência. Eu sou Eli Borges, tenho 1,72 m, deputado federal, estou com um terno preto, xadrez, escuro, meu cabelo é cortado, calvo parcialmente, e assim como vocês todos que estão aqui, muito bonito também, não é? É uma particularidade que os senhores têm e eu também tenho. Mas dizer da alegria dos senhores estar aqui,
em um momento de construção social que eu considero uma construção necessária. Eu cumprimento aqui a Gabriela, a Ana Paula, o Fernando, a Adriana Malta e o Fernando Alves. Dizer para os senhores que o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem vários frontes de atuação parlamentar. Dentre eles, nós temos o direito universal, onde todos são iguais perante a lei e têm direitos iguais. Ainda nesse diapasão, eu quero registrar e parabenizar esta capacidade que os senhores demonstram de reagir diante da adversidade. Todos nós temos. Alguns podem, às vezes, comentar alguma deficiência física, outros não têm isso, mas têm outras. De verdade que os seres humanos, eles são portadores de alguma necessidade especial, ora visível, ora invisível. O importante é que a nossa existência e a nossa autoestima está diretamente relacionada à nossa disposição de estar diante da adversidade e viver o nosso dia, a nossa rotina, a vida que Deus nos deu com prazer, com alegria, porque, particularidades à parte, na minha cabeça, não faz diferença, todos nós existimos, todos nós respiramos, todos nós temos o direito de viver e os senhores, assim como nós outros, têm o mesmo direito, têm a mesma pegada, têm a mesma disposição de luta. Então, eu quero parabenizá-los. Dizer, pastor Tony, que o senhor teve uma iniciativa brilhante, conte com o deputado Eli Borges. E até vou dar uma sugestão, já que é um tema que o senhor comanda a partir de agora. Por favor. No sentido de fazer uma grande audiência pública no plenário. Encher a casa, encher o plenário sob o seu comando, sob a sua batuta, dada a grandeza desse tema, dada a importância do reconhecimento do audiodescritor. E isso pesa muito na rotina dos senhores. Cada um dos que estão aqui tem família, tem filhos, tem sonhos e tem todo o desejo. Uma mãe dos senhores aqui ficaria muito feliz de ver como os senhores estão reagindo, como os senhores estão sendo propositivos, como os senhores estão indo para cima e mostrando que é possível e os senhores têm competência e capacidade para isso. Então, eu penso que, atendendo a demanda dos senhores, nós estaríamos atendendo, inclusive, a alegria dos familiares dos senhores. Nós estamos atendendo um dever da brasilidade de reconhecer que os senhores, assim como nós, também temos todos os direitos das conquistas sociais. Alguém por uma razão, outro por outra, mas a verdade é que todos nós somos brasileiros, somos filhos de Deus, e aqui as políticas que têm que especificar esta importante função de audiodescritor, ela precisa de estar muito clara. Então, pastor Tony, queridos e amigos que estão aqui, os parabenizo pela luta e parabenizo o senhor, pastor Tony, pela brilhante iniciativa. Repito, conte com o deputado Eli Borges, porque entendo ser essa uma luta que esse parlamento precisa de entender. Até porque o dia... Sem ligar. Isso. O dia 13 de dezembro, o senhor já encampou essa luta, eu acho que tem que ter um dia, porque vira o dia de reflexão sobre como os senhores são importantes para nós. Muito obrigado. Deputado Eli Borges, muito obrigado pela sua presença. Deputado Eli Borges, que é membro desta nossa comissão de Direitos Humanos e Minorias e Igualdade Racial, e que muito enobrece essa nossa audiência pública sobre a importância da audiodescrição na inclusão social de pessoas com deficiência visual e a instituição do dia 13 de dezembro como Dia Nacional do Áudio
descritor e do consultor de audiodescrição. Um lembrete, pastor. Por favor. Eu quero que os senhores também saibam que, nesse momento, por mais que não tenha deputados aqui, mas milhares ou milhões de brasileiros estão assistindo essa audiência. Ela não é só para esse quadrilátero que os senhores estão, ela é para o Brasil todo, tá bem? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Muito obrigado, deputado Eli Borges. Caso Vossa Excelência precise sair, nós vamos compreender, já que o nosso dia de hoje é um dia muito pesado, né? Bem, nós ainda temos mais 2 participantes para essa rodada da nossa exposição. Foram 2 convidados, mais 2 convidados nossos. Eu quero chamar aqui ao meu lado o Fernando Rodrigues. Ele é consultor de audiodescrição. Querido Fernando Rodrigues, eu já começo, antes de lhe dar os 7 minutos para a sua exposição, querendo que você me explique qual é a diferença do audiodescritor e do consultor de audiodescrição, para que a gente possa aprender um pouquinho mais aí com vocês. Por favor, deixa eu só pegar aqui um outro microfone. Temos? Ah, pronto. Isso muito obrigado aos nossos amigos aqui da Câmara, que sempre, com muita presteza, podem nos auxiliar, os nossos servidores. Espera aí, deixa eu ver aqui. Pronto, agora está ligado. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, a Ana Paula, a Gabriela, Adriano, o deputado Fernando Alves e todos e todas, né, de todo o Brasil. Eu sou um homem negro, cabelos grisalhos, né, os olhos estão estragados e estou com a camisa azul, escrito Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais aqui do Distrito Federal, que eu faço parte, né? E, além disso, eu estou representando também o Instituto de Promoção das Pessoas com Deficiência Visual. Então, deputado, quero agradecer e parabenizar o senhor pela essa iniciativa da regulamentação e do Dia Nacional da Pessoa da audiodescrição, do audiodescritor e do consultor, né? O dia 13 e o dia 13 de dezembro é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, desde 1961, e esse dia veio muito a calhar. Então, o audiodescritor é uma pessoa enxergante, qualificada, que vai descrever filmes, novelas, figuras, e o consultor é uma pessoa com deficiência visual, pode ser cega total ou baixa visão, que vai orientar o audiodescritor para saber se realmente aquela descrição vai contemplar as pessoas com deficiência visual, cega total ou baixa visão, ou o surdo cego, que é a audiodescrição tátil, né, que acho que a gente deveria colocar no projeto também, essa emenda do audiodescritor tátil, que é um audiodescritor, só que ele vai falar ou em libras tátil ou em tinta, né, usando a leitura na mão, né, com o surdo cego, né, para ampliar essa visão da pessoa com deficiência visual e do surdo cego. Então, é muito importante essa ferramenta da audiodescrição. A audiodescrição começou nos Estados Unidos por volta de 1975, foi chegar aqui no Brasil em 1990, 96, mas foi entrar no decreto 5296 de 2004, né, como comunicação e narração, né? E logo depois a Convenção da ONU, que fala para diminuir as barreiras, em 2008, e na própria LBI, na Lei 13.146 de 2015, que entrou de vez a questão da audiodescrição clara. Mas a gente teve várias lutas para a gente implantar a audiodescrição, né? E entrou na televisão em 2011. Hoje, a novela Vale Tudo está com audiodescrição, né? Quem assistiu em 88 não tinha audiodescrição na época, mas agora a gente tem a audiodescrição. Então, é uma ferramenta muito importante. Além disso, pessoal, a audiodescrição
tira as pessoas com deficiência visual das suas casas, né? Aumenta a autoestima, lado psicológico ou emocional melhora bastante. Melhora a economia também, né, A economia também. Porque gira a economia. Isso, então assim, a pessoa com deficiência visual não saía de casa, não vou no cinema porque não tem audiodescrição, né? Aí a família, realmente, como o senhor falou, a família ficava com ele em casa, né? Ou ele ficava sozinho escutando rádio, né? Que o deficiente visual gosta muito de rádio e eu gosto de escutar jogo no rádio, porque na televisão o narrador narra algumas coisas e depois a gente fica parado. Então, ou assiste televisão e escuta o rádio. Então, a audiodescrição é muito importante. É uma ferramenta que diminui as barreiras para as pessoas com deficiência, para os idosos, né, e para as pessoas que têm outros transtornos, né? Então, é importante demais. Então, é importante o senhor reconhecer, né, e gostaria de pedir apoio para todos os deputados e os senadores depois, e para o presidente da República assinar essa lei, regulamentando a profissão do audiodescritor, do consultor com deficiência visual, né? Então, é importante demais. Eu quero parabenizar, está diminuindo a barreira, está aumentando a economia, melhorando. Vai gastar? Vai. Mas, do outro lado, os senhores, vai agregar socialmente, vai incluir as pessoas. Inclusão não é só colocar criança na escola com os ditos normais, né? Inclusão é a pessoa assistir um jogo de futebol, um basquete, com audiodescrição, ir para um teatro, ir para um cinema. Isso que é inclusão, mas com acessibilidade. E a acessibilidade é tudo. E é importante essa atitude do senhor de ter colocado esse projeto. Então, assim, a acessibilidade atitudinal, é a mais importante e o senhor está tendo, tá bom? Quero agradecer mesmo e parabenizar a todos e todas. E somos mais ou menos 6 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil. Então, vai atender muita gente. Muito obrigado mesmo. Querido Fernando Rodrigues, as suas palavras, elas são comoventes, pelo menos a mim me comove muito, e aumenta a nossa responsabilidade enquanto legislador, não é? Que esse é o nosso papel, é darmos visibilidade a toda a sociedade, não é? E aí alguém pode até julgar, mas ter mais um dia, ter mais uma data, são tantas datas, mas é que quando você estabelece uma data, e nesse caso dia 13 de dezembro, você chama a sociedade, você dá visibilidade a esse profissional, não é? Como é bom você ter um dia para comemorar de seu, não é? Esse é o meu dia, esse é o meu aniversário, esse é o meu nascimento, não é isso, Malta? E é por isso essa importância desse dia, e é por isso que nós estamos tendo esse debate aqui. Bem, nesta última rodada agora, aliás, fechando essa rodada, um outro Fernando, só que agora é o Alves. Não é isso, Fernando Alves? Então, Vossa Senhoria dispõe dos 7 minutos. Fernando Alves é consultor também de audiodescrição. Olha, a minha ignorância, Fernando Alves, já foi respondida e já foi resolvida pelo Fernando Rodrigues. Agora eu já sei a diferença entre o consultor de audiodescrição e o audiodescritor. Então, seja bem-vindo e a palavra está com Vossa Senhoria. Agradeço a todos os presentes, agradeço primeiramente também ao presidente, né? Agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade de estar aqui, mostrando um pouco do trabalho do audiodescritor e do consultor de audiodescrição. Agradeço também a todos os presentes que estão aqui na plenária e gostaria de ressaltar sobre a função do audiodescritor e também a função do consultor em audiodescrição. O consultor em audiodescrição é a pessoa que traz a qualidade ao trabalho.
É como se você, como alguns amigos meus dizem, é como se houvesse um piloto de um avião, de uma aeronave gigantesca, e simplesmente essa aeronave não tem um copiloto. Então, fica uma coisa meio desnorteada. O consultor traz um norteamento, traz essa ideia do que o audiodescritor deve ou não falar. Porque, às vezes, uma audiodescrição pode ser um pouco mais exacerbada, mas chega um certo momento que essa audiodescrição ela não pode ser mais exacerbada, ela pode, né, desacerbar, como possamos dizer, por conta do consultor em audiodescrição. Tá? E a regulamentação também da profissão é muito importante, não só para as pessoas com deficiência visual, mas as pessoas que possuem neurodivergência, idosos, pessoas multitarefais, que às vezes estejam fazendo outras tarefas que necessitem da visão, mas precisam estar escutando alguma coisa. E a audiodescrição é extremamente importante para isso. E o dia 13 de dezembro é um dia muito importante, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, né? Também dia de Santa Luzia, que é a padroeira dos cegos, né, das pessoas que têm algum distúrbio visual, e agora também o dia do audiodescritor, né, e do consultor em audiodescrição. Então, é muito importante, venho aqui em nome da comunidade das pessoas com deficiência visual agradecer por ter escolhido essa data, né, e a regulamentação, voltando aqui à questão da regulamentação, ela é muito importante até mesmo para a questão acadêmica, porque já existem pesquisas na área de audiodescrição, inclusive já participo de algumas pela Universidade de Brasília, e essas pesquisas, com a regulamentação da profissão, podem avançar, né? A gente ter o profissional certo a procurar, a pesquisar e trabalhar também junto dentro dessa área de pesquisa. Outra coisa também que facilitaria também... Alguém falou comigo? Não, né? Outra coisa também que facilitaria bastante a regulamentação é a questão da profissionalização desses profissionais, né? Eles estarem profissionalizados, eles terem um estudo, uma área específica a qual estudar. E também a criação de normas técnicas para a audiodescrição. Porque com as normas técnicas vai ser mais norteado, vai ser mais, como possamos dizer, mais acessível para o público. Assim como outras linguagens, outras formas de linguagens têm suas normas técnicas, a audiodescrição também possui uma norma técnica, mas infelizmente é uma norma técnica que ainda não tem uma especificação geral, não seja mais especificada. Ela ainda é muito vaga. Então isso vai facilitar bastante, não só na questão da acessibilidade, mas em questões acadêmicas também. E a audiodescrição, ela não é só utilizada em cultura, né? Não é só na televisão, na cultura, em filmes, no entretenimento, mas ela é utilizada também muito na questão acadêmica, como, por exemplo, pessoas que estudam, utilizam os gráficos, e já pensou você passar um gráfico por uma pessoa cega e não ter ela não saber o que tem ali naquele gráfico. Então, a audiodescrição vai mostrar para ela que é aquele gráfico, e aquele gráfico pode ser até mesmo uma informação super importante na vida acadêmica dessa pessoa. Então, encerro aqui as minhas palavras. A palavra está contigo, presidente. Querido Fernando, parabéns pela sua exposição. Parabéns pela clareza da sua exposição. Foi algo maravilhoso e pela analogia que você fez do piloto e do copiloto, não é? Na sua analogia, o piloto seria esse audiodescritor que não funciona sem o copiloto, que é o consultor de audiodescrição. Parabéns, parabéns, foi muito esclarecedor, muito esclarecedor. Bem, minha gente, nesse momento, após esta nossa rodada da mesa, onde os nossos convidados brilhantemente nos esclareceram sobre a audiodescrição, eu quero, nesse momento, passar a palavra para dois participantes desta nossa audiência pública que estão aqui na nossa plateia. Eu quero primeiro apresentar a senhora Ana Mota. Ela é CEO da Audub, que é a maior empresa de acessibilidade do país. Inclusive, a Audub foi a responsável pela audiodescrição na final que houve no Maracanã,
no ano passado e, inclusive, nesse ano de 2025. Seja muito bem-vinda a nossa querida Ana Mota, a quem eu peço uma salva de palmas também. E também está aqui conosco o senhor Tiago Pereira, ele é diretor do Instituto ADMAX. O Instituto ADMAX é uma organização sem fins lucrativos que promove a inclusão social e o bem-estar animal, tendo como base o propósito da ADMAX, que é de amparar idosos carentes, pessoas e animais com deficiência. E ele terá também a sua palavra daqui a pouquinho. Deixa eu começar pelas damas, não é? Pela senhora Ana Mota, CEO da AUDUB. Vossa Senhoria dispõe do tempo de 3 minutos. Seja bem-vinda. Eu sou Ana Mota, eu já me apresentei aqui, né, na fala da Adriana, e aí eu vou repetir para não me alongar. Eu sou consultora de audiodescrição, como eu falei, eu venho lá da época da Herbert Richards, quem aqui não conhece, né, Herbert Richards, né? Então, lá na Herbert Richards, era muito legal, porque a gente recebia filmes, né, lá do Japão, e a gente não sabia como a gente faria a audiodescrição, né? E eu comecei a estudar a audiodescrição, porque já era feito no Japão, e isso há mais de 20 anos atrás, né? E, assim, é uma conquista muito grande a gente ter essa lei, e a gente está conseguindo progredir, aos pouquinhos progredir. Então, há uma década, eu tenho a AUDUB e sou uma mulher empreendedora e trabalho com acessibilidade, não só de audiodescrição, mas outros tipos de acessibilidade. E a AUDUB nasceu num desejo de garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso pleno à cultura, informação e à arte. Então, nós trabalhamos com equipes compostas de audiodescritores, consultores cegos, como o Fernando, que são fundamentais e importantes no nosso trabalho. E, lado a lado, a gente tem um processo de criação conjunta e ética, que é o mais importante na nossa profissão, é a ética, né? Então, como eu já falei, eu acho que o respeito é fundamental para que a gente consiga progredir na nossa pauta, né? Então, eu acredito que, se a gente conseguir ter acesso a uma profissão de audiodescritor, né, regulamentada, a gente realmente consiga organizar o setor, a nossa categoria, que eu acho que é o mais importante que a gente pode falar aqui. Eu não falo como empresária, sou uma empresária do ramo, eu falo com um sentimento, com o coração, como audiodescritora. Eu também já fui uma pessoa com deficiência durante 1 ano, né, que eu fui cadeirante, e eu sei como ser uma pessoa com deficiência, eu sei como se sente uma pessoa com deficiência. Então, eu tenho essa dor também e eu compartilho dessa dor com vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, doutor. Querida Ana Mota, a honra é toda nossa recebê-la, até com essa carga de emoção, né, falando sobre a sua experiência pessoal e a importância desta nossa audiência pública. Tiago Pereira, diretor do Instituto ADMAX, seja bem-vindo também. Vossa Senhoria dispõe do tempo de 3 minutos para a sua exposição. Bom dia a todos e a todas. Sou o Tiago Pereira, sou diretor-geral do Instituto ADMAX. Estou sentado, vestindo um terno azul, uma gravata azul e um sapato preto, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros e tenho 1,80 m de altura. Eu venho de Salto de Pirapora, interior de Sorocaba, onde fica a nossa instituição, que tem tudo a ver, né, com o tema. A gente trabalha principalmente aí com pessoas com deficiência visual e também crianças autistas, né? A gente faz um trabalho muito sério e treina e doa cães-guias para pessoas com deficiência visual desde 2018, né? Então, acredito que o Fernando, os 2 Fernandos aqui, né, que estão conosco, conhecem alguém, né, que tem um cão-guia nosso, né? Somos a principal instituição, né, que faz isso na América Latina com muita seriedade. E é um trabalho maravilhoso a gente poder trabalhar com inclusão social, né? E o cão-guia e a audiodescrição tem tudo a ver, né? Estão interligados. Então, deputado Ottoni, parabéns, né, por essa lei que é necessária,
nem deveria existir lei, tinha que ser uma coisa natural, normal, né, a gente fazer um trabalho desse. E isso a gente realiza desde 2018. Então, todos os nossos vídeos institucionais, todos os eventos que a gente realiza, né, em nossa instituição, ou também de parceiros, a gente exige, né, o trabalho de audiodescrição, porque a acessibilidade é a responsabilidade de todos nós. Então, a minha fala aqui é breve, para parabenizar, e esse aqui é um trabalho, é uma comissão extremamente necessária para a inclusão social do nosso país. Muito obrigado. Muito bem, seja muito bem-vindo, parabéns pelo excelente trabalho de inclusão social que o Instituto Admax tem feito e que muito honra a nossa nação. Nós temos um vídeo para nós apresentarmos que é da AUDUB, né? Então nós vamos a essa apresentação e já estamos chegando à conclusão da nossa audiência. Vamos lá. Coisa natural, normal. Meu nome é Milton Pérez. Me chamo de Miranda. Eu sou Fernando Rodrigues. Meu nome é Alexandre Modesto. Eu sou a Gabriela Vargas. Olá, sou Gabriel Fernando. Olá, meu nome é Graciele Souza. Olá, sou Gabriela Passos. Hoje eu sou consultor de audiodescrição. Eu sou usuário e consultor da audiodescrição. Eu sou Então, a minha fala audiodescritora. aqui é breve, Vim aqui falar um pouquinho da importância do e esse aqui é audiodescritor em um trabalho, é eventos, uma comissão extremamente palestras, necessária para a em inclusão todos os social do nosso aspectos da país. vida social. O audiodescritor, através Muito bem-vindo, das palavras, parabéns descrevendo as imagens, pelo excelente trabalho de... que nós tivemos aqui algum problema técnico que estava tendo duplo áudio aí, parece, e não estava muito claro. Vamos então tentar. Esse vídeo não é da AUDUB, não, tá? Eu é que errei na hora do anúncio. Esse é um vídeo que nos foi dado para esse momento. Vamos lá tentar de novo? Vamos lá. Meu nome é Milton Pérez. Me chamo Edinaldo Miranda. Eu sou Fernando Rodrigues. Meu nome é Alexandre Modesto. eu sou a Gabriela Vargas. Olá, sou Gabriel Fernando. Olá, meu nome é Graciele Souza. Olá, sou Gabriela Passos. Hoje eu sou consultor de audiodescrição. Eu sou usuário e consultor da audiodescrição. Eu sou audiodescritora. Vim aqui falar um pouquinho da importância do audiodescritor em eventos, palestras, em todos os aspectos da vida social. O audiodescritor vai trazer, através das palavras, e descrever as imagens de tudo que está acontecendo em cena, no momento, a expressão facial dos atores, o cenário, o que tem acontecido na plateia, a reação da plateia, enfim, é trazer essa acessibilidade, fazer ele pertencer ao ambiente. Eu trabalho como audiodescritora e vim falar um pouquinho sobre a importância dessa ferramenta. Ela traz uma inclusão para a população deficiente visual e para outros públicos. Pessoas que tenham deficiência intelectual, pessoas idosas com baixa audição e têm um pouco mais de dificuldade de compreensão do contexto final. A audiodescrição é uma ferramenta de comunicação com acessibilidade, onde ela descreve as imagens por meio de palavras. Ela pode ser aplicada nos diversos contextos da vida, seja na vida social, para o esporte, para o lazer e também para o estudo e trabalho. O uso da audiodescrição pode ser diverso. Pode ser usado na televisão, nos filmes, pode ser usado em fotos, por exemplo, você recebe uma foto e quer saber o que tem na foto. Nós, deficientes visuais, temos uma visão do mundo diferente um pouco da pessoa que enxerga. A audiodescrição, ela engloba a pessoa com deficiência visual, seja ela cega ou idosos. A audiodescrição é importante demais para quem tem deficiência visual. O visual é traduzido para o sonoro e a gente entende aos ouvidos. A audiodescrição, ela é feita por profissionais de audiodescrição, denominados audiodescritores. Só que esse processo, ele é feito também com a consultoria de pessoas com deficiência visual e cegas, que são os consultores de audiodescrição. A importância do consultor é que ele vai melhorar o produto da audiodescrição para as pessoas com deficiência visual, para o público. Esse consultor é uma pessoa com deficiência visual, pode ser cego total ou baixa visão, qualificado, com curso na área. Ele vai estar dando aquele feedback para o audiodescritor
que falta. Falar sobre a consultoria é falar sobre o controle de qualidade. Ela se dá justamente pelo apoio ao audiodescritor, que é a pessoa enxergante, e por nós sermos o público-alvo, ou seja, os destinatários. A audiodescrição inclui muitas pessoas que têm deficiência visual e o consultor em audiodescrição é super importante para a audiodescrição, porque ele vai analisar quais pontos que as pessoas com deficiência visual não vão entender ou vão entender. Então é super importante um consultor qualificado e um audiodescritor qualificado para fazer esse trabalho. Imagine você num avião com um piloto sem seu copiloto, ou num evento esportivo, o narrador sem seu comentarista. É assim que ficaria um audiodescritor sem o consultor em audiodescrição. Um complementa o outro. A audiodescrição é tudo para a pessoa com deficiência visual e para as outras deficiências também. Parabéns pelo vídeo, parabéns Fernando Alves, que foi aí o editor desse vídeo, que é um grande resumo, né, do que foi apresentado aqui nessa nossa audiência pública da nossa Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Minha gente, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui participando conosco, todos os nossos convidados que estiveram hoje aqui à mesa expondo a importância da sua profissão e a importância da audiodescrição e do audiodescritor e do consultor de audiodescrição. Eu tenho certeza de que hoje nós demos o pontapé inicial para, se Deus assim permitir, quem sabe esse ano vocês já possam comemorar, não é, o dia 13 de dezembro como o dia do audiodescritor e o dia do consultor de audiodescrição. Eu desejo a todos os brilhantes profissionais espalhados por todo o nosso imenso Brasil, a todo o sucesso do mundo, que esta profissão do audiodescritor e do consultor de audiodescrição seja cada vez mais valorizada. E por isso, nós demos o pontapé através dessa audiência pública para que o dia 13 de dezembro seja esse dia em que a sociedade brasileira possa vê-los, em que a sociedade brasileira possa enxergá-los, e ao vê-los e ao enxergá-los, possa ver a importância que estes profissionais têm social, e não somente social, eu insisto em dizer, a importância econômica também, porque, sem dúvida alguma, quando você dá a oportunidade que todos possam viver com igual qualidade, você está, com certeza, trazendo mais economia, girando mais o país economicamente. Então, não há de se falar em investimento, há de se falar em rentabilidade, em lucro. Inclusive para essas arenas que, se o nosso projeto de lei passar e vai passar, vão estar também sendo obrigadas a terem a audiodescrição. Isso significa a contratação de mais profissionais e isso significa também o aumento da renda desses espetáculos, já que as famílias poderão estar todas ali participando, sejam pessoas, membros dessa família com deficiência visual ou não. Todos vão estar participando a partir do momento que esse ambiente social se torna mais democrático socialmente possível. Então, muito obrigado a todos. Quero, antes de encerrar essa nossa audiência pública, agradecer a todos os nossos funcionários da Câmara Federal, a todos aqueles que fazem parte desta comissão. Sem a presença desses brilhantes servidores, nós não conseguiríamos ter essa nossa audiência pública. Esta comissão não funcionaria sem esses servidores. Aliás, a casa não funcionaria sem esses servidores. Nós
Deputados, estamos aqui em 4 anos e caberá ao povo dizer se a gente volta ou se a gente não volta. Mas os servidores estão aqui concursados permanentemente, fazendo com que esta casa, que a Casa do Povo, possa funcionar com toda a energia que ela funciona. Então, particularmente aos servidores que servem a esta comissão e que serviram a esta audiência pública, a esse debate público, o meu mais profundo agradecimento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.